Você ouve agora o programa Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, bispo da Diocese de Rubiataba, Mozarlândia, Goiás. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Direto ouvinte, bom dia, Deus abençoe você e o seu dia. Iniciemos nossa manhã abençoada de quinta-feira, sob o olhar do Senhor, sacramentado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o seu dia seja na luz, seja um dia profundamente cristão, guardando essa obediência, como nós dizíamos ontem no nosso programa, a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cristãos não podemos desanimar diante das realidades difíceis que estamos a viver. Tenho recebido muitas mensagens das pessoas, de professores, de educadores, acerca desta síndrome do suicídio, da falta de sentido para a vida que os adolescentes estão exteriorizando nas escolas. É gente que está se cortando, é gente que entra em parafuso, como assim diz as pessoas, num vazio, num sem sentido, querendo tirar a vida, querendo morrer. Nós temos que aprender a conviver com essa realidade e dar uma certa injeção de ânimo aos nossos filhos, aos adolescentes, às crianças. E vocês pais, vocês avós, vocês que cuidam de filhos, precisam ter mais tempo para conversar com seus filhos. Precisa que vocês tenham a condição de passar mensagens positivas aos seus filhos. Nossas crianças, nossos adolescentes estão muito conectados na vida virtual e vão recebendo essas informações malignas da internet, propondo suicídio, propondo cortar os pulsos, essa bobagem. Isso vai criando uma imbecilidade coletiva na cabeça dos adolescentes, meninos e meninas que têm uma vida boa, têm família organizada e começa a se contaminar com essas coisas. Rezem com seus filhos. Pai e mãe precisam tirar tempo para orar com seus filhos. Se são esses filhos difíceis que não querem ir à igreja, que não querem orar, começam a ter comportamentos estranhos, começam a usar o cabelo, cuidar do seu corpo de maneira estranha, é preciso orar. Vá de noite ao quarto dessas crianças, esses adolescentes, quando eles dormem, você ora, vai consagrando a Deus, ao anjo da guarda do menino. Nós temos que gastar tempo também para tocar o coração dos nossos filhos com espiritualidade, com força espiritual. Pai e mãe, quem cuida, quem zela, avós, tem poder espiritual sobre os seus filhos. Precisamos olhar isso, não é ficar dando tudo que os filhos querem, dando o celular de última geração. Você dá o celular, mas não sabe o que o menino está fazendo com esse celular. Você dá computador, dá tablet, coloca a internet dentro da sua casa, mas não coloca regras. É bom lembrar que você que é pai, você que é mãe, vocês têm que ter autoridade dentro de casa. Precisa estabelecer princípios de obediência, de respeito, princípios de hierarquia dentro de casa. Não é entrar nesse psicologismo vazio que os psicólogos sérios, que seguem orientações sérias de escolas filosóficas que ajudam a pessoa humana, não ensina isso. Porque hoje é essa corrente que você tem que deixar seus filhos fazer o que quer. Aí depois fica aí cortando os pulsos, entrando em fadiga, fazendo solidariedade coletiva com a imbecilidade que a internet vai jogando na cabeça dos jovens para viver essa experiência de cortar pulso, de suicídio, essas bobagens que o mundo virtual está cheio. Precisa conversar com os filhos, precisa orar com seus filhos. Às vezes você já não dá conta de acudir uma situação que você deixou escapar das suas mãos, porque as crianças nós já devemos concebê-las no coração primeiro e depois orientá-las já no útero materno, começar todo um processo de amorização,
de oração e acompanhar. A situação não está fácil. Cuide dos seus filhos, acompanhe seus filhos e orem por eles. Gaste tempo com oração pelos seus filhos. Tenta levá-los à oração. Anuncia Jesus para os seus filhos, porque a internet, os robôs virtuais do mal estão aí anunciando as trevas para os seus filhos, enquanto às vezes vocês estão a dormir na preguiça, na inconsciência e na irresponsabilidade de não acompanhá-los. Vamos pedir a Jesus que Ele seja o centro da vida dos nossos filhos. Confiemos em Deus e vamos à palavra dele. O evangelho de hoje é Lucas 11, 14 a 23. No versículo 23, Jesus conclui o evangelho de hoje dizendo assim: quem não está comigo está contra mim, e quem não colhe comigo dispersa. Essa palavra é certa para os nossos dias. Falta comunhão com Jesus, falta unidade da nossa alma com Cristo. Sem esse processo de comunhão com Jesus, de unidade com Ele, de adoração, nós vamos nos tornando vazios. Não adianta levarmos uma vida de correria, de ativismo, sem oração, sem comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, sem tempo para orar. Não é assim que nós devemos viver. Nossa vida, ela deve, em primeiro lugar, ser uma vida que serve e que agrade nosso Senhor, que agrade a Deus. Nós não existimos nesse mundo para ficar agradando o nosso querer, a nossa vontade humana, sempre fragilizada pelo pecado original. Uma vontade humana sempre desequilibrada, que não trilha o caminho da verdade, o caminho da luz. Nós existimos neste mundo para fazer feliz o nosso interior, para criar uma satisfação de fé, de esperança, de caridade dentro de nós, a partir do nosso louvor, da nossa oração, da nossa adoração. Você talvez pense que isso é bobagem, não é. Por que muitos casais não dão certo? Por que o casamento destrói? Por que tantos sacerdotes deixam o ministério sacerdotal? Por que às vezes o sacerdote se perde no caminho do mundo? A religiosa, o jovem de igreja, a liderança de igreja, o pregador, o missionário. Porque falta a intimidade com Jesus. Faltou esse processo de estar com Cristo, de recolher com Jesus, de não estar contra Ele. A partir do momento que nós queremos agradar a nós mesmos, fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus, nós vamos dispersar. É o que está acontecendo com os nossos filhos, com os nossos jovens e adolescentes que não aprenderam dos seus pais, não receberam a evangelização dos seus pais e começam a ter uma vida independente de Deus, com essa bobagem marxista, com esses psicologismos vazios, com esse ateísmo bobo que tanta gente ensina na internet, nas escolas, de que o ser humano basta a si mesmo, que nós não precisamos de Deus, que Deus não é uma ideia boba. Essas bobagens que entram no coração das pessoas as destroem. Nós sabemos disso. Um médico já em idade avançada partilhava comigo outro dia da sua alegria de ter encontrado Cristo, feito uma experiência com Jesus a partir do 20º ano da sua atividade de medicina. Hoje, com seus 50 anos de médico, já aposentando, ele partilha essa alegria, que Jesus assumiu um lugar privilegiado na sua vida e ele pôde direcionar melhor a sua vida, a sua família, e ser um homem verdadeiramente cristão. É assim que nós devemos viver. Cristo é tudo. Sem Ele nós não somos nada. Busque a Jesus e a nada mais. Assim nos ensinou Santa Teresa d'Ávila. Que Deus te ajude, prezado ouvinte, a trilhar o caminho de Cristo e nunca o caminho do mundo. Pai de bondade, Deus de amor, nós te louvamos e te adoramos nesta manhã na capela do Santíssimo Sacramento. Queremos adorar o teu Filho Jesus e elevar a ti, ó Pai, o nosso amor, a nossa oração em nome dele.
Abençoa as nossas crianças, os nossos jovens, as pessoas que estão com essas bobagens de tirar a vida, de praticar o suicídio, de cortar os pulsos, de beber remédio, de tirar a sua própria existência com as suas próprias mãos. Senhor, livra-nos do espírito da morte. Livra-nos da tentação de acabar com a nossa própria vida. Nos dê, Senhor, a alegria do céu já aqui na terra. Enche-nos com Teu Espírito Santo e que o nosso coração seja todo ele tomado pela luz que vem do alto. Obrigado, Senhor, nosso Deus e Pai, pelo ouvinte que ora comigo neste momento e que joga fora aos pés da cruz do seu Filho, nesse tempo de Quaresma, toda a miséria espiritual do seu coração, retomando o caminho da graça, retomando o caminho da unidade com Jesus para colher com Cristo e não se dispersar no mundo de tristeza e solidão. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja.